Bem, nós estamos aqui para mais um podcast da SGORG, o nosso SGORGcast, e nós estamos aqui hoje com o Dr. Guilherme de Jesus, e o Dr. Guilherme, ele é médico do Instituto Fernandes Figueira e professor da UERJ. Ninguém melhor do que ele, tem uma vasta experiência para falar nesse tema que nós resolvemos abordar hoje, que é o tromboembolismo pulmonar. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Paulo? Obrigado pelo convite. É um prazer participar. Nós é que agradecemos aqui a sua presença. E a gente, Guilherme, vai começar logo fazendo algumas perguntas, ressaltando esse tópico, que é a questão do tromboembolismo pulmonar na gestação, que é o nosso objetivo da gente tentar fazer uma coisa bem específica hoje. Eu gostaria de saber de você qual a sua visão que você tem no que diz respeito ao papel dessa entidade junto da mortalidade. A gente sabe que em alguns países do mundo ela chega a ser a primeira causa, né? A causa mais prevalente de doença. Como é que é isso dentro do cenário da América Latina, do Brasil e de outros países? Então, nos países envolvidos, né, quando você consegue controlar as causas de morte materna que são preveníveis, né, hemorragia, hipertensão e infecção, né, as principais, você acaba tendo um aumento relativo, né, da morte por tromboembolismo. Como você falou, né, Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos também, eles têm o tromboembolismo pulmonar como a principal causa de morte materna. Então, há uma tentativa muito grande de tentar prevenir, né, e aí a gente até vai discutir mais à frente em relação aos protocolos. Não existe um consenso em como fazer essa prevenção. Na teoria, seria uma doença prevenível também, porém a gente tem muita dificuldade, né, até do risco de um tratamento excessivo, outros protocolos mais liberais que você vai deixar passar alguns pacientes que acabariam se beneficiando de uma prevenção. Então, no Brasil, né, na América Latina, a gente vai ter ali como a quarta causa de morte, atrás dessas três principais, né? Mas, dependendo dos centros, quando a gente realmente, né, consegue melhorar a assistência prevenindo ali causa por hipertensão, morte por hipertensão, sangramento, a gente acaba tendo realmente um aumento na incidência de forma significativa de tromboembolismo durante a gravidez. E Guilherme, me diga como que é essa questão da distribuição desse evento no ciclo grávido puerperal. Como é que é isso? Quantos % estão presentes na gravidez e quantos estão no puerpério? E como que isso pode ser importante para o nosso cuidado? Então, isso é muito importante a gente entender que a gente tem uma divisão que, na verdade, seria metade dos casos ocorrem durante a gestação e metade durante o puerpério. Só que a gestação tem 40 semanas e o puerpério apenas 6. Então, faz uma conta que o número de risco por dia é muito maior no puerpério, né? Então, é um momento de maior risco e, principalmente, na primeira semana pós-parto e maior ainda nas primeiras 48 horas. Então, essa janela aí de 48 horas pós-parto é justamente o momento que a gente precisa tomar mais cuidado com os pacientes, as pacientes com alto risco para fazer esse tipo de evento. Essa profilaxia ela tem que ser imediata, né? Ela tem que ser justamente logo depois do parto, porque é justamente essa janela ali que tem maior risco de eventos, pela própria resposta da materna ali em relação ao trauma, seja do parto vaginal, né, você tem uma resposta inflamatória, mas principalmente da cesariana, você vai ter muito mais sangramento, muito mais dano endotelial, muito mais resposta inflamatória, aumentando o risco de trombose. Então, essa distribuição ela tem esses 50% para cada um, mas a gente entende que justamente por ser uma fase muito menor, o puerpério é a fase de maior preocupação. E você já colocou aí, né, que a cesariana é um dos fatores de riscos associados, né, ao tromboembolismo pulmonar no puerpério. E quais os outros fatores de risco a gente pode encontrar, tanto aqueles fatores de risco pré-gestacionais, como que podem ocorrer durante a gestação? Qual que você salientaria mais? A gente tem que lembrar sempre das pacientes que têm outras comorbidades, como hipertensão e pré-eclâmpsia, pacientes que têm dano endotelial, pacientes com lúpus, enfim, esses pacientes ou uma nefropatia, um diabetes de longo prazo, com lesão vascular, esses pacientes têm um risco aumentado de trombose, né? A gente tem que lembrar das pacientes com obesidade também. Um erro muito comum na prática é as pacientes com histórias de trombose em gestação anterior ou mesmo usando anticoncepcional, e aí então a gente entende que é uma trombose mediada por estrogênio, o anticoncepcional ou gravidez anterior. Essa paciente ela tem que ter uma prevenção na gravidez atual, porque ela tem um risco de recorrer a esse evento. Então, a história pessoal de trombose dessa paciente, uma história familiar, principalmente de primeiro grau, em menos de 50 anos,